Pois é, temos novidade a respeito aí do Santos Futebol Clube. Duas notícias bastante importantes. Uma delas é sobre o nosso goleiro, Gabriel Brazão, que é uma das poucas notícias do Santos do ano passado para cá, e nesse ano não é diferente, que pode sair do Santos. Com essa diretoria, ele pode sair do Santos. Com essas contas, com essas dívidas absurdas e abjetas, ele pode sair do Santos. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. E tem também, claro, a escalação do time para o jogo do CRB, que teve apuração aqui do Diário do Peixe. Então vamos por partes. Antes, aquela coisa toda que vocês estão ligados, né? Se inscrever no canal, que é muito importante, principalmente nesse começo aqui. Ativar o sininho para não perder, porque assim, sempre que eu publicar vídeo novo, eu já tinha feito um vídeo hoje, saiu um novo hoje. Se você não ativou o sininho, você não recebe notificação. Então é importante você ativar para todos os vídeos o sininho aí. Dá para ativar ou pelo celular ou por onde você estiver assistindo, televisão, computador, enfim. E claro, comentar, deixar seu like, enfim. Fazer todas as coisas que são tão importantes para que o canal continue rolando. Vamos por partes. Vamos falar primeiro de Gabriel Brazão, que é a primeira notícia que veio através do Twitter, do X, do perfil do André Hernan, que disse o seguinte, ó. Galatasaray, clube da Turquia, clube importante da Turquia, o maior clube da Turquia, fez contatos e quer o goleiro Brazão do Santos. O clube turco irá contratar um goleiro na janela do meio do ano. Ainda não há oferta, mas o jogador vem sendo observado desde o começo do ano. A gente sabe muito bem que o preço, o valor de mercado de goleiro, principalmente no Brasil, é muito baixo. Então, assim, eu sinceramente acho que se os caras oferecer R$3.000 aqui, no sentido figurado da coisa, né, um valorzinho baixo, acho bem possível que o Santos venda. É bem possível que o Brazão faça força para sair, porque é um clube importante da Europa, que muitas vezes, se não joga Champions, joga Europa League, ou no máximo Conference, mas está sempre nas competições europeias. Num país que... Pô, eu sempre vejo todo mundo falando de Istambul, né, que é uma das principais cidades hoje da Europa em termos de infraestrutura. Eu lembro do Diego Ribas, que jogou no Santos, morou lá por muito tempo, falando que é uma das cidades mais incríveis que ele já conheceu. Então, porra, você sair de Santos para ir para Istambul, com todo respeito a Santos, é uma qualidade de vida muito mais alta e com certeza vão oferecer um salário muito maior do que o Santos paga. Então, não sei não, gente. O Santos tem grandes chances para mim aqui, ainda mais pressionado financeiramente, sem a possibilidade de vender grandes jogadores nessa janela. Acho bem grande a chance do Brazão sair, o que eu acho um absurdo. Porque aí vamos voltar para o João Paulo, vamos voltar para o roteiro de 2023. Já estamos na zona do rebaixamento mesmo, né? Aí já tira o goleiro que tá indo bem, já mete o João Paulo, goleiro do rebaixamento. E não que o João Paulo seja horroroso, nada do tipo, mas ele tem vários problemas, né? Para mim o João Paulo é um ótimo reserva. Ele não acho que um dos maiores erros do Santos, em que pese a falha do John recentemente aí na Libertadores, né? Foi ter tirado o espaço do John para abrir espaço para o João Paulo. E eu sei que teve mérito do João Paulo naquele período, ele catou demais, ele foi destaque por muito tempo no Santos, mas eu sempre achei que fosse um destaque passageiro pelas qualidades técnicas do João Paulo como um todo, pela envergadura dele, pela altura dele, enfim, pela dificuldade que ele sempre teve de defender pênaltis, a dificuldade principalmente de sair do gol pelo alto, né? Não que o Brazão seja um goleiro perfeito, ele tem as suas falhas também, mas me parece um goleiro muito mais seguro, inclusive com o pé, que hoje é muito jogado, né, no futebol moderno. Então, assim, para mim seria uma perda inestimável e mais um passo do Santos rumo ao rebaixamento se vender o Brazão. Mesmo que seja uma proposta muito boa, o Santos tem um goleiro importante, é difícil achar goleiro. Tem que manter o cara, nem que tenha que aumentar o salário do cara. Eu sou completamente contra essa venda aqui, mas a gente sabe muitas vezes que o jogador acaba batendo o pé. A proposta deve ser muito boa e é para um time importante da Europa. Então não sei. Eu acho que o Santos tem um goleiro aí para 10, 15 anos, se o Santos topar valorizá-lo de verdade, porque é um goleiro muito jovem e com muito espaço de crescimento. Pode ser um ídolo do Santos no futuro, desde que o Santos tenha esse pensamento. Mas essa diretoria, irmão, é só decisão errada, então desculpa, eu não confio. Eu não confio. Acho que a chance da gente ter um João Paulo de novo aí depois no meio do ano como titular é muito, mas muito grande. É muito grande. Enfim, né? Sigamos.
A outra notícia é com relação aqui à escalação do Santos para o próximo jogo contra o CRB. E aí a gente precisa visitar aqui o Diário do Peixe, que diz o seguinte, matéria de Lucas Barros: com pouco tempo de Santos, Kleber Xavier deve manter a base da equipe contra o CRB. O técnico Kleber Xavier comandou na manhã dessa quarta-feira no CT Pelé. Na verdade não foi na manhã, né? Foi na tarde. Ele já fez a entrevista, inclusive, antes do treino que ele disse que seria um treino ofensivo. Na tarde da última quarta-feira, o último treino do Santos antes da estreia do clube na Copa do Brasil. A equipe enfrenta o CRB às 18 horas na Vila Belmiro pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Na atividade, o treinador confirmou a manutenção da base do time utilizado na derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo, com uma única alteração. O Aderlan assumiu a lateral direita no lugar do Luizão. Eu gosto. Dessa forma, o Peixe treinou com Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Zaivaldo e Escobar, Pituca, Schmidt, Roleiser, Veron, Guilherme, Tiquinho, Soares. Ainda em fase de conhecimento do elenco, Kleber optou por não realizar mudanças mais profundas na equipe. Ele não conheceu, não viu o jogo da equipe, não viu que alguns jogadores não jogaram absolutamente nada, que poderiam sair do time. Que estudo que ele fez aqui? Tudo bem, eu entendo o cara não querer chegar chutando o balde, mas é um jogo importante, um jogo de mata-mata, e ele vai manter esse time horroroso que jogou contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que já começa mal. Pode ganhar, acho que o Santos é favorito, o CRB tecnicamente é muito inferior, mesmo o Santos super desfalcado, mas acho que já começa mal. Já mostra que estudou muito pouco e que tá vindo, muito fofo, tá chegando muito fofo diante da urgência que o Santos precisa de fazer bons resultados. E eu vou daqui a pouco falar aqui as mudanças que eu faria. A prioridade nessa primeira partida é buscar principalmente uma mudança de postura dos jogadores dentro de campo. A implementação de novas ideias de jogo deve acontecer a partir da próxima semana. Nenhum atleta que estava no departamento médico foi liberado. Seguem fora o Neymar, Soteldo, Barreal, Zé Rafael, Souza, Bom Tempo e Tassiano. O confronto dessa quinta marca o início do trabalho oficial da nova comissão técnica, blá, 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 blá. É isso. O que eu mudaria aqui, tá? Desse time. Vamos lá, Gabriel Brazão, incontestável, já falei dele no vídeo. Aderlan, pra mim, é o melhor lateral do elenco, eu já venho falando isso faz tempo, tava louco pra ele voltar. E tenham calma, tá? Porque o cara tá vindo de LCA, ele não vai jogar bem todos os jogos. Vocês viram o Neymar como voltou. E a tendência, se o treinador, o Kleber Xavier, dá muita minutagem pro Aderlan sempre, a tendência é que ele tenha problemas musculares, como o Neymar também teve. Porque é normal quando você volta de tanto tempo de inatividade. O Santos tem que dosar muito bem a carga do Aderlan. Eu, inclusive, jogaria ele num jogo, no outro tiraria, um jogo por semana, pelo menos os 2 primeiros meses de readaptação dele, para o Santos não correr o risco de perder um lateral que hoje é o melhor lateral do elenco, na minha visão. Tá? Gil e Zaivaldo, aqui, desculpa, eu, fui um defensor. Se vocês acompanham o canal, que me acompanharam, minha atuação no canal vem pro Peixão desde o começo do ano. Vocês viram que eu fui um defensor do Gil incontestável no Campeonato Paulista, e os números mostravam que com o Gil na defesa o Santos melhorava muito seus números defensivos. O Santos teve um problema muito grave de defesa no início do Campeonato Paulista, que é corrigido a partir da entrada do Gil, principalmente na questão da bola aérea. Mas eu acho que ele tá mal. Eu acho que ele não tá jogando bem nos últimos jogos. E, o Zé Ivaldo poderia jogar pela direita na posição dele, com o Luan Pérez fazendo esse setor. Eu faria essa alteração. Acho que você ganha um pouquinho mais de velocidade na recomposição. Eu também não sei qual vai ser o tipo de marcação que o Kleber vai fazer. Uma marcação mais adiantada, e deve ser, porque é um rival que o Santos precisa amassar. Então, você pode ter muito campo para correr para trás, e o Gil é mais lento nesse sentido. Eu escalaria uma zaga com Luan Pérez e Zé Ivaldo. Luan Pérez pela esquerda e Zé Ivaldo pela direita. Na esquerda eu não mudaria o Escobar. Aí aqui volantes, Diego Pituca e Schmidt. Desculpa. Aqui, bicho, eu mudaria os dois. Eu jogaria com Rincon e Ian. Ah, mas o cara vai chegar fazendo isso, que loucura. Meu, não dá. Sinceramente, pra mim é o grande problema do Santos. Desde a Série B do ano passado, a dupla de volantes que fizeram... os dois fizeram uma ótima dupla no Campeonato Paulista com o Carille. A Série B deles foi absolutamente trágica. Foi horrível. E esse ano, assim, o Schmidt começou muito mal. Aí
assumiu a titularidade naquele segundo tempo contra o Corinthians e fez ótimas partidas numa sequência de vitória do Santos, mas depois decaiu completamente, vem de uma fase ridícula e defensivamente é impressionante como ele é lento e não marca ninguém. E o Pituca tá sem confiança, ele não chama mais jogo, ele é praticamente um peso morto dentro do campo. Claro, se o Kleber Xavier conseguir melhorar o desempenho deles, isso também faz parte, da missão de um treinador, melhorar jogador. Se ele conseguir fazer isso, transformar o Pituca na melhor versão do Pituca, pô, ótimo. Se ele conseguir transformar o Schmidt na melhor versão do Schmidt, a gente tem uma ótima dupla. Mas isso, assim, não vem sendo sombra do que vai acontecer. E 2 treinos é o suficiente para isso? Eu, sinceramente, não acho. Não acho que existe milagre no futebol. Não acho que existe mágica. Então, minha dupla de volante seria o Rincon, que faz um ano bom. E é inexplicável a minutagem baixíssima do Rincon nesse ano, dado o desempenho dele no Campeonato Paulista, muito regular. Em vários jogos que o Santos não jogou nada, a gente apontou o Rincon como o cara que foi o menos pior, assim, por assim dizer, ou o melhorzinho. E saiu do time, não volta mais, assim, sinceramente, para mim seria Rincon e Ian aqui, e Roleiser, com certeza, de camisa 10 enganche. No ataque ele escala Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. Eu mudaria os 3 aqui. Ah, você pode... Desculpa, cara, o Gabriel Veron não tem condição de jogar. Vocês viram, cara? Não consegue correr, não tem tempo de bola. Assim, aquele jogador que surgiu no Palmeiras não existe mais. O cara tem 22 anos e parece um veterano. Eu acho que a carreira do Gabriel Veron vai acabar, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que ela corre um sério risco de acabar precocemente. Porque é um jogador que já tá rodando demais, é Palmeiras, Porto, aí não se firma Cruzeiro, aí volta pro Porto, não é aproveitado, é emprestado pro Santos. Os caras estão se livrando dele, cara. Se ele fosse bom mesmo, ficava no Cruzeiro. Entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não escalaria o Veron de jeito nenhum, dado o último recorte que a gente teve. E olha que ele foi bem naquele amistoso contra o Curitiba, né? Mas também acho que na direita não é o melhor setor dele. Não sei se o Kleber Xavier vai ficar revezando o Guilherme e o Veron, porque no jogo passado teve um revezamento só, e depois tudo voltou ao normal. De repente pode ser importante, o Veron na esquerda pode jogar um pouco mais, mas eu não escalaria nenhum dos dois, nem o Guilherme nem o Veron. Eu jogaria com jogadores da base aqui. Tentaria jogar, de repente, Rodrigo César, Matheus Xavier. Eu tentaria ser ousado. É a hora, irmão. Você vai pegar o CRB. É a hora. Caras que podem mostrar algo a mais. A própria torcida jovem falou, tá difícil, mete os moleques. Esses caras não vão entregar nada. O Guilherme entrega muita saúde, né, defensiva, importante, mas assim, tecnicamente tá numa fase horrível, e num jogo na Vila Belmiro que ele sai vaiado, é o jogador mais vaiado, é você ainda mais, se o Santos não vencer esse jogo, colocar já a situação do Kleber muito difícil no primeiro jogo, com o jogador saindo vaiado e tudo mais. Então assim, eu não colocaria 2 moleques aqui, e na frente o Tiquinho, me desculpa, mas seria o David Washington, meu atacante. Entrou, fez gol, se movimentou mais. Tiquinho caiu demais, é um jogador lento, é um jogador que não ataca espaço, é um jogador que vive de bola aérea e de pivô. Ele é muito técnico, a bola quando chega nele ele consegue parar muitas vezes, consegue dar continuidade, consegue muitas vezes abrir. O pivô dele é muito bom, ele é muito técnico, mas carece muito de velocidade. Muito de velocidade. Você não vê ele fazendo facão. Não é um jogador de facão. E quando ele tenta, o zagueiro bate ele na velocidade. Então, assim, eu acho que é muito pouco para um atacante para jogar no Santos. E o David Washington tem um pouco mais essa característica, embora tecnicamente o Tiquinho seja mais completo. Ainda, né? O David Washington acho que vai melhorar ainda na carreira. Mas eu teria aqui David Washington, de repente, Rodrigo César e Matheus Xavier no meu ataque. Seria uma coisa mais ou menos nessa linha. Entendeu? Sinceramente, gente. Sinceramente mesmo falando, eu tentaria ousar. Ah, mas o Kleber vai chegar e não vai fazer isso. É por isso que corre grande risco de não durar também. Ou você chega no Santos e entende, estuda, tenta ousar fazer uma coisa diferente, ou você vai morrer como todo mundo morreu. Assim, você vai ser demitido como todo mundo tem sido. Ou você cruza os braços, ai, mas não, isso é muito difícil. Ou você tem ousadia pra, chegar arrepiando. Ou, irmão, vai ser só mais um dessa lista de um monte de técnico que foi mandado embora do Santos. Então eu não gostei da escalação. Acho que a chance do Santos fazer um mau jogo é gritante. Vamos esperar se pelo menos taticamente, se o Santos taticamente conseguir ser mais compacto, se o Santos tiver processos mais, ele falou que fez um treino ofensivo, se o Santos conseguir
fazer ali, ele conseguir criar mecanismos ofensivos de triangulações mais interessantes, aproximar os jogadores que não estão se apresentando no campo, como o Pituca, dar mais opção, ter mais confiança, se ele conseguir tirar o melhor desses caras, pode ser que o Santos vença, pode ser que comece um início de trabalho do jeito que tem que começar, é um time mais fraco, o Santos tem que vencer esse jogo. Agora, a chance disso acontecer com esse time que vai a campo e com a fase individual desses jogadores, pra mim é muito pequena. E olha a dificuldade que os times aqui grandes estão tendo com os times menores nessa fase da Copa do Brasil. Eu não acho um absurdo se o Santos não vencer o CRB em casa, dada a situação hoje. Que posição que tá o CRB na tabela da Série B aqui? Série B, classificação. Vamos ver aqui, o CRB. Ele está em sexto lugar. Ele fez 5 jogos, ele tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Fez 5 gols e tomou 4. Então, assim, ele vem de 2 jogos sem vencer, mas ele tinha começado o campeonato com 9 pontos consecutivos, 3 vitórias consecutivas. Aí depois ele perdeu o jogo sequente e empatou o último. Mas é uma boa sequência, né? E então, assim, é um time que tá correspondendo na Série B, tá brigando ali na faixa de classificação. E outra, tá 1 ponto da liderança, embora esteja em sexto, né? Porque o Avaí, que é o primeiro lugar, tem 11 pontos, tem 1 ponto a mais, tem 3 vitórias e 2 empates. Então, assim, ele tá 1 ponto da liderança da Série B. Sinceramente, gente, eu não acho um absurdo o CRB ganhar no Santos desse time que tá em campo. E aí seria um horror pro Kleber Xavier já começar um trabalho no mata-mata perdendo para um time pequeno em casa. Por quê? Porque não ousou, porque teve medo, porque não teve ousadia, sabe? Então, gente, o que nos resta é torcer. Eu espero que o Santos faça uma partida, pelo menos, como eu falei, do ponto de vista tático, mais organizada, e com isso, que isso seja o suficiente para que o Santos vença o jogo. E que o Roleiser jogue muita bola, porque tecnicamente o Santos depende dele. Mas, olha, acho que tem uma grande chance de eu vir aqui na live pós-jogo puto, como sempre. Vamos esperar, tomara que eu esteja errado. Quero chegar aqui feliz, eu não vou ficar, né? Sei que o Santos meta 3-0, acabe com esse confronto e jogue muito e a gente fica esperançoso. Mas uma vitória de 1-0, e mesmo que seja de 2-0, cara, assim, no CRB, a gente tá precisando ganhar no Brasileiro. Lá é a nossa preocupação, não que a Copa do Brasil não seja. É importante que o Santos classifique. Mas tem ganhado o Grêmio, bicho, lá na arena. Isso é jogo de vida ou morte, cara. Isso é jogo que pode valer vida ou morte no final do campeonato pro Santos. Então, tem que respeitar o CRB, tem que jogar, mas nesse momento a gente tem que ter calma, não pode também ter conclusões precipitadas. E aí vamos vendo também a movimentação que ele vai fazendo nesse time, a partir dos olhos dele para os próximos jogos. Vamos ver se ele vai ter ousadia, se é isso mesmo, a partir do próximo jogo ele já vai começar a mudar, ou se ele vai ficar nessa de, não vou mexer na equipe, só vou colocar de volta os jogadores que voltarem de lesão. Se ficar nessa, esquece, cara. Não sobrevive até o Super Mundial. Vamos esperar. O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Não esquece de deixar seu like, se inscrever. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.